Olá, estamos aqui para mais um programa Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. Hoje a gente traz mais uma vez o psicólogo Lucas Leandro, que como sempre vem acrescentar ao nosso dia a dia um pouquinho mais de reflexão e também falar sobre a importância da comunicação. Será que a comunicação ela tem impacto sobre o estresse de cada dia? Lucas, boa tarde. É um prazer enorme tê-lo aqui com a gente. Hoje de longe, né, Lucas? Mas com a mesma vontade de passar conhecimento aí para o povo, né? E você propôs um tema bem interessante e eu já vou passar para você, que é a comunicação na modulação do estresse. Ou seja, o estresse, ele sofre um impacto se a comunicação é ruim, se a comunicação é boa, se a comunicação é efetiva. E como é que isso acontece, Lucas? Ok. Então vamos lá. Muito obrigado novamente pelo convite, a você, o pessoal da equipe e todo mundo que vai assistir. E essa questão da comunicação, você sabe que eu tento sempre trazer temas aqui que eu enxergo no nosso dia a dia como elementos que vão agravando a questão do estresse. Então, como todo mundo já sabe, já tem uma noção, já ouviu por alto, o estresse ele é algo necessário ao nosso corpo, que muitas vezes, por exemplo, nos impele a praticar bem um esporte. Se eu tenho níveis de estresse bem regulados, vai ter algum momento que eu preciso de mais explosão para fazer certas coisas. Em outras situações, o estresse ele precisa diminuir para que eu consiga relaxar, descansar no momento de lazer. E a comunicação, ela é primordial porque, por exemplo, dentro do meu relacionamento no trabalho, ou muitas vezes mesmo em casa com os meus familiares, se eu não sei o estilo da minha comunicação, eu posso estar gerando estresse naquele ambiente, nas pessoas, ou aumentando o meu nível de estresse pessoal. Vamos pensar que essa nossa conversa aqui é a parte 1 sobre como a comunicação pode influenciar no estresse. A gente pode marcar outros desses nossos encontros e falar de outras amplitudes. Hoje eu vou falar de 3 que vão se finalizar em um ponto só, que é o seguinte: comunicação passiva, comunicação agressiva ou comunicação assertiva. A comunicação passiva, ela gera estresse ou aumenta o estresse porque aquela pessoa não consegue, ela não tem elementos para montar aquela expressão que ela precisa trazer para o meio dela. Então ela é aquela pessoa que fica sempre retraída. Ah, não, tudo bem, deixa passar, tá? Só que ela está guardando, ela está remoendo aquelas coisas. Por outro lado, o comunicador agressivo é aquele que vai e é impetuoso, sabe? Quando ele chega no restaurante, pedir uma coisa, vê outra, ele briga, ele arruma encrenca, ele é sem educação mesmo, grosseiro. E aquilo também gera estresse no seu ambiente para ele mesmo. Né? Um dos caminhos aí, então, é trabalhar para se tornar um comunicador assertivo, né? Que é aquele que consegue modular um pouco essas formas, e a gente pode falar um pouco mais sobre isso ao longo do nosso papo. Interessante você falar nesses 3 tipos de comunicação, porque às vezes as pessoas não sabem, como você bem disse, né? É a modulação do estresse, mas também a modulação da comunicação. Então, a pessoa não sabe, por exemplo, ela às vezes passa do passivo para o agressivo, porque ela é tão passiva e aí chega um ponto de estresse que ela extravasa através da agressividade e aí desequilibra não só ela mesma como o ambiente. E a assertividade, né, a comunicação que a gente chama de assertiva, seria, como você disse, o equilíbrio, né? E eu acho que o grande ponto que tem que ser trabalhado é justamente esse equilíbrio. E não é fácil, né, Lucas, conseguir esse equilíbrio, né? O que você dá de dica para as pessoas de não ser passivo, porque isso aí também dá um estresse muito grande, a pessoa fica muito angustiada, porque ela tem a sensação de que vive sendo passada para trás, e a agressividade, que também não é boa, porque ela compra a má vontade de todas as pessoas ao redor. Se já está difícil antes, quando ela é agressiva, piora bastante. Pode até agravar a tal ponto de pessoas se agredirem fisicamente, até se matarem, como a gente vê no trânsito de vez em quando, até por lugar no restaurante. Aliás, o negócio anda muito feio por aí, né? Então, como ser assertivo? Qual é o caminho para esse equilíbrio de comunicação a ponto que o estresse fique sob controle, ele seja um instrumento que te leve para frente, mas que não te destrua?
Perfeito, perfeito. Você sabe que eu gosto de usar uma pessoal, quando eu for fazer treinamento das pessoas a respeito de oratória, de comunicação, eu sempre trabalho o seguinte, eu falo para eles, olha, tente, eu sei que a palavra equilíbrio para nós é um símbolo praticamente, mas eu sempre tento falar para eles que a boa comunicação, ela vai além do equilibrar. Porque você pensa que no equilíbrio é como se eu tivesse parado tentando não cair para nenhum dos lados, não é assim? Agora, a comunicação, ela é algo mais sobre aquilo, novamente, como eu sempre uso, né? Aristóteles falava do justo meio. Então, eu preciso estar constantemente me movimentando para aquilo que é o justo naquela situação. Ou seja, para que os meus, né, direitos e deveres sejam bem contemplados, como também nós já conversamos em outras conversas, mas que eu também consiga mediar aquilo com o outro. Então, para isso, eu tenho que ir para além de só ficar equilibrado, parado, no sentido de cair para um lado para o outro. Eu preciso estar movimentando. E aí, nesse caso da comunicação assertiva, quais são os movimentos? Você de fato compreender o ambiente. Então, você precisa entender que todo o ambiente pede um tipo de comunicação. Se eu estou, por exemplo, numa igreja, não vai adiantar, ainda que eu me revolte com alguma coisa, eu preciso entender que ali existem tons sóbrios. A própria sobriedade do ambiente me permite resolver problemas sem me exaltar. É diferente, por exemplo, se eu estou jogando um futebol, que às vezes eu preciso ser mais firme ali dentro de campo e discutir com um árbitro e alguma coisa assim, colocar mais eloquência na minha comunicação ou diante de um adversário, né, e tal, num esporte, uma situação regulada. Então, o ambiente é um dos fatores. O segundo é as motivações que estão naquele ambiente. Então, por exemplo, eu estou em casa. Eu sei que o que motiva meu filho, que é uma criança, ele quer brincar comigo quando eu chego no trabalho. Só que eu preciso trabalhar mais, ou fazer alguma coisa, organização de casa. Eu não vou simplesmente dar uma bronca, porque eu entendo que a motivação dele é diferente da minha. Então, eu percebo o ambiente, eu percebo a motivação daquelas pessoas com quem eu estou me relacionando. E terceiro, sempre, essa aqui é dica de ouro, viu? Essa é dica de ouro. Sempre começar falando o fato da realidade sem expor as emoções. Se as pessoas se dedicarem na comunicação a de fato não já querer logo de cara falar, mas eu estou me sentindo muito triste, muito mal, e falar só o fato. Olha, você percebe que você trouxe algo errado para mim, senhor garçom, por exemplo, né? Você percebe, filho, que o papai chegou, mas a casa está bagunçada? Aí você não está falando assim da sua emoção. Eu fiquei bravo, fiquei triste. Não, calma, eu estou cansado. Não é para falar isso ainda. Primeiro você fala o fato que está ocorrendo ali e o que precisa ser feito para melhorar a situação. Então, se você se atentar ao ambiente, à motivação e ao fato, sem trazer a princípio toda o ambiente situacional, emocional ali, só trazer o fato friamente a princípio, isso vai te ajudar a regular um pouco mais a tua forma de comunicar. Tá? E isso aí, Lucas, é passível de treinamento, né? Passível de treinamento. Por quê? Porque nós temos a nossa parte instintiva, animal e racional, né? E temos a razão. Só que no primeiro impulso vem justamente o animal, né? Que precisa se defender de uma ameaça, ou real, ou suposta, né? Que ele sinta como uma ameaça. Então, como você disse, tem que identificar o ambiente, a motivação e o fato, né? Só que isso aí precisa treinamento, porque você não consegue, assim, sem muito treinamento, você ser tão frio. Porque normalmente, por exemplo, você chega em casa e você tem tarefas com prazo para cumprir, por exemplo. E aí o seu filhinho vem querendo brincar, não viu o papai o dia inteiro, e aí você tem que entender aquilo e conseguir ter uma comunicação efetiva. Isso não é, vamos dizer assim, não é inato, né? O inato é você reagir a quem está, vamos dizer, invadindo seu espaço, né? Na verdade, né? E me diga, isso é passível de treinamento? Porque o ideal seria isso, né? Você simplesmente pôr o seu espaço sem agredir. Olha, eu conheço pessoas que são capazes. Olha, eu agora não posso porque estou fazendo isso e isso e tem prazo, eu tenho que acabar a tal hora, depois eu converso contigo. Olha que beleza, né? Mas nem sempre é possível, nem sempre a pessoa identifica, nem sempre a pessoa consegue saber por que está tão ansiosa, né? Ela às vezes está pressionada por prazos,
né? Até com perigo de demissão. Então, qual é o caminho? Boa, boa. Você sabe que as pessoas, elas têm um estilo característico, né? Cada um tem um traço característico que a gente pode chamar de temperamento, de estilo de personalidade, enfim. E aí, muitas vezes, por ser às vezes difícil para algumas das pessoas mudar, elas passam a adotar o jargão de que eu nasci assim, eu cresci assim, a famosa síndrome de Gabriela, né? Só que a ciência já deu conta de provar que esses comportamentos estão dentro daquele conjunto que a psicologia chama de habilidades sociais. Então, desde um livro a uma aula, e principalmente aqui eu destaco esse maior ponto, tá? O convívio com pessoas que já tenham esse tipo de domínio vai ajudando essa pessoa que quer desenvolver isso a entender como é que funciona essa comunicação. Vamos pegar um exemplo rápido aqui. Um cachorro morde a mim e a você, hoje de dia, na rua ali. Amanhã pode ser que eu lide muito bem com esse cachorro. Eu fale, cara, ele não sabia o que estava fazendo, é um bicho, de fazer carinho nele, e você fique com muito medo, queira fugir dele. O que mudou? Ora, a mordida foi a mesma, o cachorro foi o mesmo, né? O ser humano, enquanto gênero geral, assim mesmo. Agora, a nossa interpretação, o que a psique faz com aquela situação, é diferente para cada pessoa, não é? Mas, ora, se eu posso interpretar a mordida do cachorro como algo tranquilo da natureza do bicho, não foi de propósito, não foi maldade, uma outra pessoa também consegue identificar aquilo. E essa é a beleza da convivência. Conviver com alguém que seja assertivo, que seja mais paciente, tem uma tendência, não é certeza, mas tem uma tendência de modular também os meus comportamentos. E como eu disse, cursos, um bom curso de oratória, um livro, que eu vou indicar aqui também no segundo bloco, pode ajudar essa pessoa a aprender a modular os próprios comportamentos a esse respeito. Nós vamos fazer um rápido intervalo e, na volta, o Lucas vai citar alguns livros e também algumas técnicas, já estou cobrando aqui, de como fazer para treinar um comportamento diferente daquele que você disse, eu sempre fui assim, nasci assim, mas eu não quero mais ser assim. Como é que se muda? Voltamos já já.
voltamos. E Lucas, vou jogar para você. Fato e inferência. Os concursos, as seleções para empregos, eles põem certos exercícios de lógica, claro, para detectar que tipo de personalidade, enfim. E uma das coisas interessantes que tem nisso é você identificar numa série de afirmações o que é fato e o que é inferência. E por que eu estou jogando isso para você? Porque você mesmo disse que a terceira abordagem, né, para você ter uma comunicação assertiva para modular o estresse, é você se ater ao fato. Porque aí é mais fácil de trabalhar, porque o fato é imutável, você tem que enfrentar e ver o que vai fazer com aquilo. Só que, será que é tão fácil assim identificar o que é fato e o que é inferência? Explicando para o telespectador, a inferência é o que você tira do fato, que já é uma interpretação tua, subjetiva, e o fato é objetivo. O fato você pode enfrentar. A inferência já é mais difícil, porque tem a tua cultura por trás, seus traumas, enfim. Então, é importante esse exercício, você saber exatamente o que é fato e o que é inferência, o que é objetivo e você pode enfrentar, e o que é subjetivo, e aí você tem que ter um trabalho mais complexo, mais profundo, para saber até que ponto você está emprestando a sua visão para uma coisa que não está ali. Perfeito, perfeito. Excelente. Inclusive, é o que faz mesmo com que muitas pessoas se percam, não entender o que é realmente esses fatos e o que ela está colocando ali a mais na situação, para ficar de mais fácil compreensão. Então, um dos exercícios, inclusive, além dos livros que eu tenho para indicar, um dos exercícios práticos é a pessoa treinar a própria escrita. Eu estou falando aqui, Rosilma, você sabe que a gente não para quem quer pensar, que é a proposta do programa, essa pessoa, além de pensar, ela quer melhorar. Então, quem tem preguiça e já vai falar assim, eu quero melhorar minha comunicação, mas eu não quero sentar para fazer nenhuma proposta prática, essa pessoa tende a ter mais dificuldade na melhoria mesmo. Agora, quem quer realmente melhorar, a escrita é um ótimo passo. Tem pessoas que escrevem diários, tem pessoas que escrevem, sei lá, sistemas simples de tópicos, de confissão, tem gente que gosta de resumir e fichar os livros que lê e coisas do gênero. Então, a prática da escrita, bem como a leitura, claro, vai ajudar essa pessoa a meio que criar uma espécie de discernimento, porque veja, é praticamente impossível a pessoa conseguir escrever todas as coisas que ela pensa. Veja, imagina a gente chegar na beira de uma rodovia, vai passar diversos carros ali, a pessoa não consegue anotar todas as placas. É assim que acontece com os nossos pensamentos também. Se você parar para anotar, você não vai anotar tudo que vem à sua cabeça. Então, o próprio exercício da escrita, ele já gera uma espécie de filtro. Então, aconteceu alguma situação, e essa pessoa, ela está diariamente escrevendo um diário, escrevendo coisas que a chateiam, ou coisas que ela tem como planos, vai ajudar, esse exercício vai ajudar com que na hora que ela se indignou com algo, ou na hora que ela precisou se posicionar com algo, se ela tem a comunicação muito passiva, ela consiga filtrar as coisas que ela precisa falar. Então, uma das técnicas para essa pessoa é a questão da escrita, tá? E a leitura também vai ajudando. Aí ela vai diminuindo o nível de inferência, porque ela já consegue escrever aquilo que realmente precisa ser, quer dizer, consegue falar, né? Aquilo que realmente precisa ser falado. Só que para isso ela tem que ter algum tipo de filtro. A escrita é um desses filtros, tá? E um outro apoio que ela pode ter é a própria pessoa com quem ela se relaciona. Então, imagine que entre nós dois aqui aconteceu algum atrito. Muitas vezes, o fato de eu perguntar para você, olha só, um treinamento simples, né? Eu aprender a fazer perguntas. Isso tem muito em curso de oratória, por exemplo. Se eu paro e falo, Rosilma, eu entendi isso aqui, tá? Eu tô muito, sei lá, aí chegou num ponto já que eu já tô falando das minhas emoções, tô muito chateado, tô muito triste com isso que você me fez, eu entendi isso aqui. É isso mesmo? Você pode me ajudar a clarear esse fato? Se eu tiver pelo menos esse respeito por você de te perguntar, pode ser que você me fale algo e fale, tá, eu não tinha visto dessa maneira. É diferente de eu só sair falando, e você pensa isso, você falar. Então assim, eu já estou inferindo nos seus pensamentos. Vale a pena perguntar também ao outro. Então, exercícios de perguntas também podem ajudar.
Isso que você falou é importante, porque aí voltando à história da inferência, né? É difícil, Lucas, você não emprestar as suas vivências, experiências, o seu modo de olhar a vida, tudo que você sofreu, tudo que você achou bacana na sua vida, e você não trazer para uma reação que você tenha com o outro, né? E aí, citando aqui o Dr. Augusto Cury, que é o psiquiatra, ele sempre diz, né, só fere quem foi ferido, né? Então, o papel justamente da psicanálise, o seu trabalho, né, como psicólogo e o próprio psiquiatra, é justamente quebrar essa obrigatoriedade de que se você foi ferido, você é obrigado a ferir e não há o que seja possível fazer. E não é assim, porque se você fere, provavelmente você vai ser cada vez mais ferido, né? É aquela história de que violência puxa violência. Então é importante você entender o que aconteceu com você, né? E daí a psicanálise, que é fantástica nesse ponto, ensinar você a raciocinar sobre isso e impedir o fluxo, né? Que vem para você e você passa a ser um canal de reprodução de um comportamento equivocado, né? Não sei o que você acha, mas a terapia, que todos conhecemos, né? A psicoterapia, mas também o falar sozinho. Falar com o outro, como você falou, perfeito. Você precisa falar com o outro, porque às vezes você está faltando informação para você e você faz um mau juízo do outro. E às vezes ele vem com uma informação importante e que você percebe que não era nada daquilo que você entendeu. Mas também o falar sozinho. Você explicar para você mesmo, né? Ah, mas isso eu faço no pensamento. É diferente. Porque se você tiver o hábito de conversar sozinho, as coisas ficam muito mais claras. Você escuta aquilo e diz, espera aí, o que eu estou falando? É isso mesmo ou não é bem assim? Falar sozinho é coisa de louco. Tem muito meu que vem no consultório, parece coisa de filme, né, assim, ou brincadeiras da internet, mas é verdade. Tem gente que chega no consultório preocupado porque fala sozinho. Fala assim, não, além de tudo eu costumo falar sozinho, eu vou tentando organizar minha cabeça no dia a dia, aí quando eu me percebo eu tô falando até em voz alta. Isso não é problema, tá? Que eu seja o responsável por fazer. Não é tão simples quanto isso, né? O falar sozinho, pelo contrário, é muito saudável. Quando ele está relacionado a uma série de outros sintomas e tal, aí, ok, está dentro de um quadro. Mas, no geral, né, para nós aqui, falar sozinho é importantíssimo, é isso que você disse mesmo. Também é um estilo de filtro, porque quando você verbaliza, obviamente você ouve novamente aquela ideia, é como se ela circulasse um pouco melhor no teu campo de ideias e reprocessasse no neocórtex, né, a parte tua racional. Então, isso vai ajudando você a elencar, a tirar palavras. Por exemplo, um escritor, ele revisa o texto várias vezes, e uma das vezes primordiais que esse escritor revisa o seu texto é em voz alta. Ele vai relendo em voz alta para ele ver se aquilo cria uma sonoridade, para ver se cria um sentido e também para perceber se aquilo está chegando à pessoa que quer receber aquela comunicação. O processo de comunicação não é só o que eu falo, mas é o estilo da mensagem, é perceber se não tem nenhum tipo de ruído na minha comunicação e perceber se os códigos que eu estou usando, os sinais que eu uso, chegam de fato no outro da forma que eu gostaria que chegasse. Então, quando eu falo em voz alta, isso é excelente também para melhorar a minha forma de me comunicar de forma mais assertiva. Tá? Perfeito. E as dicas de livros? Nós temos mais 1 minutinho e meio aí para você dar as dicas de livros. Perfeito. Olha só. Primeiro que a gente chegou a comentar aqui, né, por alto, esse livro vai ser muito bom para quem, por exemplo, Lucas, eu não consigo fazer terapia, né, nesse momento. O livro não substitui, mas ajuda muito, chamado Comunicação Não Violenta. Se eu não me engano, é Marshall Rosenberg o nome do autor. É um livro sobre comunicação não violenta, assim, excelente para casos terapêuticos e no geral. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, é um livro muito conhecido, inclusive um best-seller aí da autoajuda, assim, mas é um livro muito, muito bom. E O Poder do Subconsciente, que é do Dr. Joseph Murphy. O cara, assim, entende muito sobre aquilo que fica armazenado em nós, que muitas vezes a gente não sabe colocar no dia a dia, né?
eu acho que a técnica principal que eu deixo, além desses livros, é tanto quando você estiver lendo esse livro, ou fazendo um curso, ou vendo uma entrevista como essa, você tentar aplicar a sua escrita, né, as suas motivações, o que você deseja alcançar, com quem você convive, o que você gostaria de expressar para o mundo que você não consegue, né? Então, escrever sobre essas coisas vai te ajudar a criar um bom filtro, a princípio, sempre pelos fatos, e depois complementando com o que você sente a respeito daquilo que acontece. E aí eu acredito que as pessoas podem começar um processo de uma melhor comunicação. Lucas, sempre muito bom conversar com você, sempre muito bom você vir ao programa, mesmo que seja à distância, para poder passar essas dicas, né? Essas pequenas pílulas, vamos dizer assim, de sabedoria, de entendimento da psique humana, porque está muito difícil viver, está muito difícil conviver, né? O mundo está muito acelerado, não dá tempo da gente pensar sobre as coisas e muitas vezes a gente, no impulso, pode estragar um relacionamento, uma amizade, até a nossa própria imagem. Então eu te agradeço muito, sempre que você vem aqui, eu trago você aqui com muita satisfação, porque eu tenho certeza e eu tenho recebido vários comentários sobre os seus programas que ajudam muita gente. Obrigado, minha querida. Obrigado a você, novamente, pessoal da equipe como um todo. Sou sempre muito bem recebido e podem continuar contando comigo quantas vezes for necessário, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, esperando estar novamente com vocês sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30, lembrando que pomos sempre todos os programas que passam pela TV Com Santos e pela TV Com Brasil no nosso canal do YouTube Jovens Pensadores. Até lá, se Deus quiser.